Vamos. Deixa eu só checar se eu já estou ancorada, porque eu fiz ancoramento, né? Já hoje. Eu continuo ancorada? Não precisa fazer. Eu faço a partir da apometria individual, certo? Então, agora a gente vai. Eu já vou incluir aqui aquela pessoa, tá? Que o senhor quer que eu trate. É só ela que o senhor quer que eu coloque aqui? Tá. E aí depois o ancoramento não fecha, tá? Mantenha ele aberto hoje todo o dia. Então, o senhor quer que me coloque também? Do Jackson, é só o Jackson mesmo? Então, agora a gente vai invocar para a apometria, limpeza de umbral ancestral, limpeza de contratos de sexualidade e amarrações, quebra de contratos da vida presente e de vidas passadas, com nossas famílias pessoais, famílias de vidas passadas. Aqui eu vou incluir Jackson, Daphne e aquela pessoa. A gente vai pedir quebra de contratos da vida presente, de vidas passadas, com nossas famílias pessoais, famílias de vidas passadas, magias presentes e de vidas passadas, contratos da atualidade e de vidas passadas, quebra de estados de hipnose e auto-hipnose. Eu invoco o suporte de pena branca, caboclo cobra coral, Pai João de Aruanda, Maria Padilha, mestre Almória, Yogananda, mestre Serapis Bey e suas equipes, Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel, Dama da Noite, Maria Mulambo, Rosa Tridente, Pombagira Rosinha Mirim, Sete Saias, Sete Véus, Exu Rei das Encruzilhadas e suas falanges, Maria Padilha Rainha, Maria do Congar de suas falanges, Rosa Caveira, Exu Caveira e suas falanges, Exu Capa Preta e suas falanges, Mestre Iaberim, Pantera Negra, Exu da Meia-Noite e suas falanges, Exu Morcego e suas falanges, Mestre Cutume e suas equipes. Vamos encapsulando a todos nos Merkabas pessoais. Aqui eu peço, eu entrego completamente para a espiritualidade. Eu abro em cada um. Tá acesa a vela do cruzeiro? Eu abro em cada um e Avit com o Onchohan. Eu peço que seja feita uma harmonização no corpo físico de todos nós, em todos os órgãos. Algo a dizer pro Jackson que ele não saiba. Uma harmonização do corpo astral, retirando obsessores, magias e doenças etéricas. Uma harmonização do corpo mental, nos padrões neurais, nas programações religiosas, de rigor, de inflexibilidade. Eu peço uma harmonização do corpo emocional, nas prisões emocionais, sejam decorrentes de religião, dogmas, sexualidade e família. Então, vamos trabalhar magismo, cargas de inveja, de ódio, de mal olhado, amarrações, maldições, cobranças do passado, programação religiosa, contratos magísticos, devoção aos deuses e contratos com os deuses. Aqui eu peço consciente de que a cada um será dado de acordo com suas possibilidades. Ativando o Seirek Han, Om Metisca, Om Serapis Bey, Excalibur Ultra, Om Maposh, Om Gaiaur, Metística Ultra, Om Porte Akriya Karuna, Daikohan, Atera Salatiel From, Lemut Shor, Om Yupa, Kido e Yavit Lebar. Muito bem, agora eu entrego para eles através do mantra Om. Om, 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 Om.
Om, om, om. Vamos nos colocar dentro de um tubo eletrônico elevador pessoal, para limpeza de magias, contratos e emoções, invocando Yogananda, Elmoria, Gautama, Kutumi e Hilarion. Vamos finalizar esse processo de tratamento individualizado, entregando a sua continuidade para as hierarquias. Para isso, vou emitir outro mantra. Om Lam Vam Ham. 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 A gente já está na pirâmide, né? O senhor quer que eu faça novamente? Vamos então plasmar uma pirâmide, um campo de força que nos sustentará durante o trabalho, criando a pirâmide em alfa, beta, gama, delta, epsilon, plasmando uma cruz crítica no topo. Com o auxílio do comandante de Arquituros, Quiron, vamos criar um tubo violeta, fazendo uma varredura geral em todas as dimensões, retirando tudo que for contaminação, fechando os portais negativos, elevando a frequência do ambiente interno da pirâmide, criando um tubo eletrônico elevador do umbral direto para o comando Esmeralda. E eu peço para a equipe que leve para tratamento as personalidades múltiplas e subpersonalidades nossas. Estejam prontas para alinhamento. As que não estiverem, que fiquem sem atividade durante o trabalho. Depois sejam reacopladas em segurança. Encaminhando numa pirâmide em alfa, beta, gama, delta, epsilon. Vamos limpar os nossos chakras. Limpando o chakra coronário, aplicando violeta com a energia crística. No cardíaco, verde e rosa. No asna e na glândula pineal, amarelo alaranjado. Essa pirâmide e essa ativação vai ficar em definitivo, tá, senhor? Não é para retirar. Tá? Ativando os portais para desobsessão. Om Gabriel, Yesh, Mikael, Om Mikanehel, Gate, Om Sananda, Rashta, Serrekish, Rekihan, Shokurei, Om Shou, Taifu Mireu Kotá, Metisca, Yavit, Excalibur Ultra, Daiko Wei, Daiko Han, Ianok, Om Portia, Om Miguel Om Metraton Consta e Om Maria. Vamos então desdobrando o Jackson nesse momento. Vamos fazendo a sintonização da minha frequência mental com a frequência do campo energético astral, emocional e mental do Jackson. Eu solicito a permissão à Divina Presença Eu Sou, as equipes espirituais do Jackson, seus ancestrais, peço licença, ativando em todos nós Om Cristo, Om Maria, Santa Ametista e Melvic. Eu solicito a conexão dele e a minha abaixo em Agartha e Shambhala e acima com o Eu Sou Sananda. Para ajuste da minha mediunidade, eu peço Om Shala, Om Laman e Zaya. Peço que seja feita a vontade do plano maior e não a minha. Que assim seja. Vamos abrir a mensagem de ativação, tá?
Eu começo por onde, senhor? Aqui. Tal como o leão esmaga as crias inocentes da célere corça, agarrando-as com sua dentição possante, depois de chegar à toca, para depois as privar da sua tenra vida, e a mãe, embora por acaso esteja ali perto, não lhes pode valer, mas ela própria se aproxima a tremer e se lança depressa na corrida pela mata cerrada e pelo bosque, apressando-se alagada em suor devido à arremetida da fera possante. Assim, nenhum dos troianos logrou afastar a morte daqueles dois, mas foram eles próprios perseguidos pelos argivos. Depois matou Pissandro e Hipóloco, tenaz em combate, filhos do fogoso Antímaco, que, na esperança de receber ouro de Alexandre, gloriosos dons, especialmente se opôs a que Helena fosse restituída ao loiro Menelau. Seus filhos tomou o poderoso Agamenon, ambos no mesmo carro, conduzindo juntos os céleres corcéis. É que de suas mãos tinham escapado as rédeas luzentes e os cavalos corriam tresloucados. Como um leão arremeteu contra eles o Atrida. Ambos lhe dirigiram súplicas do carro. Toma-nos vivos, ó filho de Atreu, e aceita com digno resgate. Jazem muitos tesouros no palácio de Antímaco, bronze, ouro e ferro muito custoso de trabalhar. Destes tesouros te agraciará nosso Pai com incontáveis riquezas, se souber que fomos tomados vivos junto às naus dos aqueus. Deste modo, vertendo lágrimas, se dirigiam ao rei com palavras suaves, mas dura foi a voz que ouviram. Se na verdade sois os filhos do fogoso Antímaco, ele que outrora ordenou à assembleia dos troianos que imediatamente matassem Menelau, que ali se dirigira com o divino Ulisses para que não regressasse novamente para junto dos aqueus, agora pagareis o preço da repugnante atitude de vosso pai. Falou, e do carro atirou Pissandro ao chão, atingindo-o com a lança no peito, e de costas caiu ele por terra. Mas Hipóloco saltara do carro, pelo que o matou no chão. Decepou-lhe os braços com a espada e cortou-lhe a cabeça, que pôs a rolar como uma pedra por entre a multidão. Deixou-os onde estavam. Lá onde a maior parte das falanges seguiam em debandada, foi aí que arremeteu, e com eles outros, aqueus de belas quinêmides. Peões matavam outros peões, que fugiam à força. Cavaleiros, outros cavaleiros. E por baixo subia da planície a poeira levantada pelas patas retumbantes dos cavalos. Com o bronze chacinavam. E o poderoso Agamenon, sempre matando, seguia em frente, dando ordens aos argivos. Tal como quando numa moita sem árvores altas o fogo ardente lavra, levado para todo lado pelo vento rodopiante, e de alto a baixo caem as matas devido ao avanço das chamas, assim por causa do Atrida, Agamenon, caíram as cabeças dos troianos em fuga, e muitos cavalos de arqueados pescoços levavam a chocalhar carros vazios ao longo dos diques de guerra, saudosos dos cocheiros irrepreensíveis que jaziam no chão, mais amados pelos abutres do que pelas suas mulheres. Então Zeus afastou Heitor das lanças e da poeira, da chacina de homens, do sangue e do estampido. Mas o Atrida foi atrás dele, dando ordens aos Dânaos. Passaram ao lado do túmulo de Ilo, filho de Dárdano, no meio da planície, e passaram à pressa a figueira brava, desejosos de chegar à cidade. O Atrida seguia sempre aos gritos, e as suas mãos implacáveis estavam borradas de sangue. Mas quando chegaram às portas esqueias e ao carvalho, foi aí que eles estancaram e ficaram à espera uns dos outros. Porém, no meio da planície, alguns ainda fugiam como vacas, que um leão pôs em fuga no negrume da noite. A todas pôs em fuga, mas é a uma que aparece a morte escarpada. Primeiro com sua dentição possante, lhe agarra o pescoço, e depois devora-lhe o sangue e todas as vísceras. Era assim que o Atrida, o poderoso Agamenon, os perseguia.
sempre matando os da retaguarda em fuga. Muitos caíam dos carros de costas ou de frente às mãos do Atrida. À sua volta, ele desvairava com a lança. Mas quando ele estava prestes a chegar à cidade, à íngreme muralha, foi então que o pai dos homens e dos deuses se sentou nos píncaros do Ida de muitas fontes, descendo do céu. Em suas mãos segurava o trovão. Mandou Íris, das asas douradas, transmitir uma mensagem. Apressa-te, célere Íris, e vai dizer isto a Heitor. Enquanto ele vira Agamenon, pastor do povo, a desvairar entre os dianteiros, desbaratando as filas, que fique para trás, ordenando ao resto do exército que peleje contra os inimigos em potente combate. Mas quando ferido por uma lança ou atingido por uma seta, Agamenon saltar para o carro, então a Heitor outorgarei força para matar, até que chegue às naus bem construídas, quando se puser o sol e sobrevier a escuridão sagrada. Assim falou e não lhe desobedeceu Íris de pés velozes como o vento. Desceu das montanhas do Ida em direção à sagrada Ilion. Encontrou o filho do fogoso Príamo, o divino Heitor, em pé junto dos cavalos e do carro bem articulado. Postando-se junto dele, lhe falou Íris de pés velozes. Heitor, filho de Príamo, igual de Zeus no conselho. Zeus, pai, enviou-me para te transmitir esta mensagem. Enquanto vires Agamenon, pastor do povo, a desvairar entre os dianteiros, desbaratando as filas, cede na batalha, ordenando ao resto do exército que peleje contra os inimigos em potente combate. Mas quando ferido por uma lança ou atingido por uma seta, Agamenon saltar para o carro, então a ti outorgará força para matares, até que chegues às naus bem construídas, quando se puser o sol e sobrevier a escuridão sagrada. Tendo assim falado, partiu Íris. E logo do seu carro, Heitor saltou armado para o chão. Brandindo duas lanças afiadas, percorreu todo o exército, incitando ao combate, e levantou o fragor tremendo da refrega. Reagruparam-se as tropas e posicionaram-se defronte dos aqueus. Mas os argivos, por seu lado, fortaleceram as falanges. Ordenou-se a batalha e posicionaram-se frente a frente. E Agamenon foi o primeiro a lançar-se, pois ele queria combater à frente de todos. Dizei-me agora, ó musas, que no Olimpo tendes vossas moradas, quem foi o primeiro a enfrentar Agamenon dentre os próprios troianos, os seus famosos aliados? Foi Ifidamante, filho de Antenor, homem alto e valente, que fora criado na Trácia de férteis sulcos, mãe de rebanhos. Foi Cisseu que o criou em casa quando ainda era criança, ele que era seu avô materno e que gerara Teano de lindo rosto. Mas quando ele chegou à medida certa da florescente juventude, Cisseu reteve-o lá e deu-lhe sua filha em casamento. Mal casara, saiu do tálamo atrás do rumor dos aqueus com as 12 naus recurvas que o seguiram. Em seguida deixou as naus, bem construídas em percote, prosseguindo viagem para Ilion, a pé. Era ele que agora enfrentava o atrida Agamenon. Quando estavam já perto e avançavam um contra o outro, o atrida falhou o alvo, pois desviara-se a sua lança. Porém, Ifidamante golpeou-o no cinturão debaixo da couraça, arremetendo com seu peso confiante em sua mão pesada. No entanto, não penetrou o cinturão, pois já estava à ponta da lança, chegara a prata como o chumbo se dobrara. Foi então que, agarrando na lança com a mão, Agamenon de vasto poder a puxou para si, furibundo como um leão, e arrancou-a da mão de Ifidamante e atingiu-o no pescoço. Deslaçou-lhe os membros. Assim tombou para dormir um sono de bronze, pobre mancebo, longe da espada para ajudar os cidadãos. Esposa de que não recebera alegria, embora muita lhe dera, pois dera-lhe 100 bois e depois lhe prometeu mais 1000 cabras,
juntamente com ovelhas que apacentava incontáveis. Em seguida o despojou o atrida Agamenon e caminhou através da turba dos aqueus, segurando as suas belas armas. Mas quando se apercebeu Cólon, eminente entre os varões e filho mais velho de Antenor, uma dor fortíssima lhe encobriu os olhos por causa do irmão tombado. Posicionou-se de um lado a lança, despercebido do divino Agamenon, e golpeou-lhe o braço sob o cotovelo, e por completo trespassou a ponta da lança reluzente. Estremeceu em seguida Agamenon, soberano dos homens. No entanto, nem assim desistiu da batalha e da guerra, mas arremeteu contra Cólon com a lança que o vento aguçara. Ora, ele estava a arrastar pelo pé Ifidamante, seu irmão e filho do mesmo pai, e chamava pelos mais valentes. Mas enquanto arrastava no meio da turba, atingiu o Agamenon por cima do escudo cravejado de bossas com um golpe da bronze à lança, deslaçando-lhe os membros. Aproximou-se depois e decapitou-o junto de Ifidamante. Foi aí que os filhos de Antenor, às mãos do rei Atrida, completaram seu destino e desceram à mansão de Hades. Quer que continue? Porém, Agamenon é dos nossos, né, senhor? Agamenon é dos nossos. Percorria as falanges dos outros com a lança e a espada e enormes pedregulhos, enquanto o sangue ainda jorrava quente da ferida. Mas quando a ferida secou, depois de o sangue estancar, agudas dores sobrevieram à força do Atrida. Tal como o dardo afiado atinge a parturiente, dardo penetrante enviado pelos Ilitias, deusas do parto, filhas de Hera e senhoras de dores amargas. Assim, agudas dores sobrevieram à força do Atrida. Saltou para o carro e ordenou ao cocheiro que o conduzisse às côncavas naus. Doía-lhe o coração. Soltou um grito penetrante e assim disse aos Dânaos: Amigos, regentes e combatentes dos argivos, é a vós que agora compete afastar das naus o fragor da refrega, visto que Zeus, o conselheiro, não permite que eu combata os troianos o dia inteiro. Assim falou, e o cocheiro escoteou em direção às côncavas naus os cavalos de belas crinas, que não se recusaram a correr, com o peito a espumar e as barrigas sujas de pó, levaram o soberano ferido para longe da batalha. Mas quando Heitor viu que Agamenon partia, aos troianos e aos lícios gritou bem alto: Esse aqui são os caras contra a gente. Troianos e lícios e dárdanos, prestes combatentes, sede homens, amigos, e lembrai-vos da bravura animosa. Partiu o melhor guerreiro, e a mim deu grande glória, Zeus. Os cavalos de... Mas o senhor é Zeus? Mas o senhor também está com eles? O senhor está dos dois lados? Os cavalos de casco não fendido conduzi contra os Dânaos valentes, para ganhardes a glória vitoriosa. Assim falando, incitou a força e a coragem de cada um, tal como quando um caçador atiça os galgos de brancos dentes contra um javali selvagem ou contra um leão. Assim contra os aqueus atiçava os magnânimos troianos Heitor, filho de Príamo, igual de Ares, flagelo dos mortais. Ele próprio caminhava entre os dianteiros com altos pensamentos e lançou-se no combate como a rajada da tempestade que revolve a encrespa o mar, cor de violeta. Quem foi o primeiro e quem o último? A quem matou Heitor, filho de Príamo, quando Zeus lhe outorgou a glória. O primeiro foi Aceu, e depois Autônomo, e Opites, e Dólops, filho de Clício, e Ofélcio, e Agelau, e Exímno, e Oro, e Hipono, tenaz em combate. Matou esses comandantes dos Dânaos, e em seguida atirou-se à multidão, tal como quando o Zéfiro empurra as nuvens do Noto, atingindo-as com forte temporal. Rolam as ondas inchadas e a espuma no alto é espalhada pelo sopro do vento que muito vagueia. Assim, muitas cabeças do exército foram subjugadas por Heitor.
Então teria sido a desgraça, teriam acontecido coisas irremediáveis. Agora teriam os aqueus se precipitado em fuga para as naus. Se Altidida Diomedes não tivesse, Ulisses gritado: Tidida, que sofremos para que nos esqueçamos da bravura animosa, vem para cá, amigo, e posiciona-te ao meu lado. Vergonha será na eventualidade de Heitor do Elmo Faiscante tomar as naus. Respondendo-lhe, assim falou o possante Diomedes: Ficarei ao teu lado e aguentarei. Mas exíguo será o nosso proveito, porquanto Zeus, que comanda as nuvens, decidiu outorgar a força aos troianos e não a nós. Falou, e do carro atirou o timbreu ao chão, atingindo-o com a lança no mamilo esquerdo. E Ulisses matou Molion, o divino escudeiro daquele soberano. Deixaram-nos onde estavam, tendo. Isso aqui foi uma estratégia, então, de Zeus. Foi isso? Deixaram-nos onde estavam, tendo-lhes cesseado o combate, e puseram-se a criar confusão na turba, como quando dois javalis destemidos se atiram aos cães de caça. Deste modo, eles se viraram contra os troianos e os mataram. E os aqueus que fugiam do divino Heitor respiraram melhor. Tomaram então um carro com 2 homens, os melhores do povo, ambos filhos de Merep. Tá virando aqui a história tá virando, garoto. Tomaram então um carro com 2 homens, os melhores do povo, ambos filhos de Merops de Percote. Ele que acima de todos era perito na adivinhação e não queria que os filhos fossem para a guerra aniquiladora de homens, mas os dois não deram ouvidos ao pai, pois o destino da negra morte os levava. A estes tirou o sopro e a vida o Tidida, Diomedes famoso pela sua lança, e despojou-os das armas famigeradas. E Ulisses matou Hipódamo e Epíroco. Foi então que Equável, o crônida, lhes estendeu o combate, olhando doída. Entendi. E eles iam se matando uns aos outros. O filho de Tideu feriu com a remetida da sua lança a Gástrofo, filho de Péon, da Anca. Os cavalos não estavam perto para que pudesse fugir, pois o ânimo se lhe obnubilara. É que o escudeiro mantinha-os longe, enquanto ele combatia com o peão entre os dianteiros até perder a vida amada. Rápido Heitor discerniu-os entre as fileiras e lançou-se contra eles, gritando. Com ele seguiam as falanges dos troianos. Estremeceu ao vê-lo Diomedes, excelente auxílio, e logo dirigiu a palavra a Ulisses, que estava ali perto. Até nós rola dessa desgraça, o possante Heitor. Mas permaneçamos e repulsemos a sua arremetida. Assim falando, apontou e arremessou a lança de longa sombra. Atirou e não falhou o alvo, acertando na cabeça de Heitor, no cimo do elmo. Mas por bronze foi o bronze desviado, e não lhe atingiu a linda pele, pois foi contido pelo triplo elmo de penacho que lhe oferecera Febo Apolo. Mas Heitor saltou logo para trás e misturou-se na multidão, caiu de joelhos e assim ficou, apoiando a mão firme contra a terra. A escuridão da noite veio cobrir-lhe os olhos. Enquanto o Tidida seguia o trajeto da lança por entre os dianteiros, o senhor quer que continue, né? Onde lhe parecia que se cravara na terra, Heitor voltou a si e, saltando de novo para o carro, conduziu-o por entre a turba, escapando o negro destino. Brandindo a lança, gritou-lhe o possante Diomedes. De novo, ó cão, foges da morte, mas na verdade bem perto esteve a desgraça. Agora salvou-te de novo Febo Apolo, a quem de certo tu rezas quando te metes entre dardos arremessados. Mas darei cabo de ti depois, quando te encontrar novamente, se algum dos deuses houver que me queira ajudar. Agora perseguirei outros, todo aquele que apanhar. Falou e despojou das armas do filho de Péon. Aqui acabou? O senhor quer que leia mais? Não. Então, aqui, na verdade, o cara não morreu, né? Ele morreu? O Heitor morreu?
Hum. Então, o senhor está falando aqui do grande réptil, mas não é Astarote. O senhor está falando do outro demônio lá. Esse demônio que está travando o dinheiro. O meu também, né? Porque o meu dinheiro também está meio travado, senhor. Está travando os nossos dinheiros. Mas estamos vencendo essa guerra. Esse é o ponto, certo? O senhor agora me garante isso. De manhã o senhor falou que não. Quer dizer, não. Agora o senhor garante que sim, estamos vencendo. Ixi, o senhor já conseguiu matar um deles? O senhor matou um deles já? Foi agora? Há pouco tempo. O quê? 1 hora atrás? O senhor matou quem? O senhor matou esse aqui? Quem que o senhor matou? Número um? Tá morto. Deu morte cósmica? Aquele que o Santiago sabe o nome. É, o senhor me garante. Sensacional. Matou mais algum desses? Não. Então a guerra continua. Ok. Ai, meu Deus do céu, velho. Isso já pode ser anunciado publicamente? Olha, o senhor quer que anuncie? Tá, então eu vou checar o nome dele e vou falar o nome dele em voz alta. Vai poder, né? Tá. Eu posso pesquisar na internet sobre ele? Axé. Tá bom, porque eu também, viu, Jackson, eu não conheço esse demônio. Eu, sinceramente, não conheço. O nome dele, muito menos, porque quando o Santiago trouxe o nome para mim, eu falei, gente, mas depois que a gente juntou as letras assim, é mesmo o nome de um demônio. Agora eu vou só confirmar na internet e espalhar a notícia, entendeu? Vai dar tudo certo, porque, na verdade, a gente tem que matar todos eles, né? Tem que matar, agora não tem como, tem que matar a família toda. Porque, porque a gente mata o irmão, o exército do irmão fica pro resto dos familiares. Que a gente mata uma galera do exército dele, mas não mata todo mundo. Então, tipo Astarote. Astarote, o exército de Astarote foi pro irmão dele. O irmão dele agora morreu. E a galera do Astarote mais a galera do irmão vai ficar presa a comandos da irmã, do pai e da mãe. Então, a guerra continua, porque agora eles vão estar ferozes, tá? Então, isso significa que o seu dinheiro, o meu dinheiro, o dinheiro de todos nós que estamos nessa guerra, ainda estará na mira dos caras, entendeu? Eles vão dificultar o quanto eles puderem, porque aí a gente desiste da guerra, entendeu? Mas não é bem assim que funciona. Então você não pode parar de fazer suas coisas aí, nem eu aqui, porque esse trabalho sempre vai ter, tá? A gente passar necessidade, a gente não vai passar. Isso aí não tem condições. Mas a gente está no período de guerra. Então você compreendendo isso, por isso que essa informação está chegando para você aqui. A gente conseguiu tirar teu pai, a gente conseguiu tirar tua mãe, a gente tirou todo mundo. O irmão dele, do Jackson, também saiu. Saiu. Essa galera toda saiu naquele dia ali que foi anteontem, quando eu fiz os rituais. Naquela mesma noite, a guerra ficou pesada e a gente conseguiu, o foco ficou em resgatar as pessoas, entendeu? Para a gente poder ganhar soldados, tá? Então tudo que o teu pai tinha de maldade vem pra gente. Agora ele é do nosso exército, entendeu? Tô falando dos nossos desdobramentos, né? É, mas o pai dele deixa de ser um risco, certo? É igual a mãe
do pai do Santiago. Agora ela deixa de ser um risco. A gente tirou ela também. Porra, tava tão difícil tirar ela, cara. Nossa, pesado mesmo. Tem uma maldição, sabe? Porque esses caras estavam atrás da maldição. Então, tudo que é terra deles lá na Argentina é tudo com maldição, entendeu? O avô do Santiago teve que se lascar para conseguir ali se virar esses anos todos que ele comprou essa briga com essa família, sem saber que é maldição, que tem demônio atrás. Eles não sabem, né? As pessoas não sabem. Então, agora, me diga uma coisa, continua de pé a previsão em relação ao avô do Santiago? Vai acontecer, entendi. Mas pelo menos no desencarne dele, as coisas serão, pô, bem mais tranquilas. A avó do Santiago tá sem corpo criogênico? O pai do Jackson tá sem corpo criogênico? Olha, que maravilha, cara. Estão todos bem. Assim, no sentido de vão ter que agora lidar com o próprio ego. Pô, você vai olhar, não vai ver muita diferença, tá? Mas assim, que esses caras estão saindo, eles estão saindo. E isso vai liberando você. Ok, tá? Porque é você que está fazendo o trabalho, você que está consciente, você que tem tudo nas mãos para prosperar. Tá? Agora, batalha, esforço e guerra sempre vai ter. Então, não é que vai abrir e você vai, uau, vamos lá. Não, não cria fantasia na cabeça, tá? Porque senão você gera um fascínio e a gente sabe que não é o caminho, tá? Senão você vai sair frustrado até desse trabalho. Mas o caminho vai abrir. Entendendo as circunstâncias, ele vai abrir, tá? É, tá, e me diga uma coisa, essa aqui é a última apometria dele do nosso trabalho? Aqui a gente encerra. E aí, essa apometria vai precisar de mais 21 dias de onda. Então, eu estarei com ele 21 dias ainda dentro desse trabalho. Ele foi iniciado em outros orixás. O senhor quer que ele pergunte no pêndulo dele e o senhor vai falando diretamente para ele, certo? Ele já pode usar o pêndulo? Já. Tá bom. Depois desse trabalho, ele já pode usar o pêndulo hoje mesmo. Tá. Ok, perfeito. Então tá. Ele diz que você foi iniciado em outros orixás e que é você que tem que ir lá conversar com o teu Ifá e ele vai te falar tudo o que você precisar, tá? Você pergunta, além dos orixás, se você é, precisa de assentamento, porque não precisa. Eu tenho vários orixás que eu não preciso de assentamento, tá? E tem orixá que eu nem tô iniciada na fisicalidade, mas que eu tenho assentamento e que eu alimento com egé, por causa dos trabalhos, ele se tornou que é o batalá. Eu não sou iniciada na fisicalidade ou batalá. E nos outros todos, nem o baluaê. Não sou iniciada em Obaloaiê. E eu tenho assentamento. Eu mesma fiz. Não, ninguém me falou nada. Eu mesma fiz. Eu fui fazendo, fui pesquisando, fui intuindo, fui perguntando para Ifá. E aí, no início, o meu Obaloaiê nem tinha egé. Mas ele estava trabalhando ali, com dendê, não sei o que, não sei o que. Até que um belo dia ele pediu egé por conta dos trabalhos, com vocês. E aí, o Batalá também, eu tinha só um pratinho ali, uma imagem. Ele falou: não quero mais essa imagem, eu quero um assentamento. Aí eu fiz assentamento, a imagem tá lá, mas ela tá fora, né? Eu fiz o assentamento. Então, é o teu Ifá que vai te dizer, tá? Qual será o seu caminho. Então, bora, né? Vou dar passividade? Então, tá. Vamos lá, porque eu também senti um monte de coisa aí e com certeza era do teu campo. São coisas que te atrapalham. Ah, não, deve ser um saco.
Que é? Hum, Eu não tenho interesse em mexer nos meus pauzinhos por ele. Ele não merece. Ele se permite confundir com muita facilidade. Ele quer tudo corretamente. Ah, eu tenho preguiça de tudo corretamente. Tudo, ai, só dá se tiver perfeito. Alguém precisa dizer para ele que assim não funciona. Eu, não. Eu faço que não dê certo mesmo. Ah, para ele ver se ele aprende da maneira que eu sei ensinar. É essa a minha maneira. Parece que ele já não viu, cansou de ver que o mundo é todo torto. Que se ele for querer ser o perfeito, ele não vai conseguir se encaixar em nada. Nem os deuses vão querer ele de tão chato que ele é. Tudo correto, tudo correto, tudo correto. Aí vai lá e não gosta do mundo como ele é. Ai, eu sou vítima, ai, coitadinho de mim. Ai, não. Se tem alguma coisa que vocês querem, né, do que vocês querem que eu posso fazer, é isso. Eu já ajudo. Ele que não vê. Ele que não vê que ele é o errado. Ele que é o errado. Agora vamos falar a verdade aqui, entre amigos. Porque estamos aqui para colaborar um com o outro, né? Vocês também estão para colaborar comigo, que eu sei, que eu conheço o trabalho de vocês. Que eu não sou dessas bandas, mas eu sei tocar, tá? Então, vamos colaborar comigo também, entender que vocês também não tocam tudo perfeito. Vocês já sabem que o perfeito não existe. Então, vocês também fazem assim, ó, o trabuco, um pouco lá, um pouco cá. Até porque não tem jeito, né? Não tem jeito. Esse mundo é como é, né? Então, a minha forma de colaborar é essa. Mas se vocês estão me perguntando por que que eu faço isso, porque ele é chato. Porque ele podia estar fazendo as coisas muito mais do que ele faz, se ele não fosse um cara assim, tão parado, tão empacado, tão, né? Não, tá. Me mostrem um mundo melhor. Me mostrem esse mundo melhor. Como seria um mundo melhor? Eu não vejo. Então me empresta a tua lente, né? Me empresta a tua lente. Que quem sabe eu vejo com a tua lente um mundo melhor. Mas tenho certeza que vai ser muito diferente da minha, não. O mundo é um só. Não vem com esse papo, não. O mundo é como é. Eu tô cansado de acompanhar ele. Eu vou em tudo que é lugar que ele vai. Aí eu vejo como ele se comporta, como ele fala, como ele negocia, como ele ensina, como ele aprende. E ele tem essa limitação de não querer ver a maldade. E se vê a maldade, não quer saber da maldade, não quer ver a maldade viva, quer matar a maldade nele. Ele quer matar a maldade nele. E ele não vai conseguir. Ela vai estar sempre lá. Ué, essa não é a natureza? Não é o mundo que a gente vê? Então, alguém fala isso para ele. Então, a gente vai colocar ele dentro de uma pirâmide em alfa, beta, gama, delta, epsilon. Eu
Eu tô ouvindo tudo que você tá falando, isso tá corretíssimo. Vamos dar um banho de água crística, tirar a hipnose, auto-hipnose, retirar implantes, artefatos, limpar o cordão com ele e o Jackson, limpando. Deixa eu só te falar uma coisa aqui, ó. Você sabe por que que você consegue ficar com ele assim, pra tudo? Onde ele vai, você vai. E, e por que que você se interessa tanto por ele? Você já parou pra se perguntar isso? Assim como você, vários, né? Não sei se você percebe, se você vê realmente o mundo como ele é. É por isso que a gente pode te apresentar um novo mundo. Porque tem coisa que eu tô vendo que você não nem sonha em ver. Até porque esconderam de você. Fizeram para que você não visse. Então você acha que você está arrasando no mundo que é só seu. E outra, não sei se você conhece esse termo, né? Mas você está numa bolha de hipnose. A serviço de quem? Veja aí. Agora, eu concordo com você, que a gente tem maldade dentro da gente, que isso a gente precisa ver e acolher. Ah, eu tenho mesmo. A psicologia sabe disso também. Ah, se eu tenho um pensamento ruim, ou se eu me sinto mal, eu tenho que. O primeiro passo para eu ficar bem é reconhecer que aquilo está ali. Então, tudo bem, o recado está dado para ele se investigar, porque ele está assistindo esse trabalho. Tá? Isso aqui a gente está trabalhando para ele poder ter consciência. Então, a maior ajuda que você está dando para ele é agora. Você ter sido pego por nós, você está aqui falando, para que ele possa ver você falando, a realidade que você vê sobre ele, o como te manipularam contra ele. E você e ele fazem parte da mesma consciência, maior, né? Porque aqui vocês estão fragmentados, então vocês têm realmente vidas individualizadas e consciências individualizadas. Mas na verdade, a gente precisa muito de você, por isso a gente te trouxe para que você possa se integrar. Ou seja, você possa trazer suas habilidades, os seus pensamentos, os seus dons, as suas conquistas para ele, ao invés de ficar jogando contra ele porque você está manipulado. Agora, além disso, tem mais coisa, que aí é o ponto-chave, é o que faz com que tudo isso aconteça. É como foi a sua última vida. Porque é por aí que eles estão te pegando. Entende? Você agora está trabalhando, tá contra ele, tá aí, né, trabalhando para as trevas. Mas você é ele e você teve uma vida sua que você esqueceu. Você até lembra algumas partes que te deixaram lembrar, mas a parte que pegam você, você não lembra. Então a gente vai ajudar você a lembrar, até porque importa pra gente, pelo menos pra mim, eu tô muito interessada em saber o que que aconteceu com você para você ter ficado assim, na mão dos caras, com um discurso que você que sabe tudo, né, sobre o mundo. Vamos ver o que que aconteceu. Você trabalhava nessa fazenda, né? Não, eu não tô vendo o que você tá vendo. Eu não vejo tudo. Você tem tudo aí, eu não. Eu vejo o que é importante. Então, assim, você estava trabalhando nessa fazenda. Eu vejo até a sua roupa, uma roupa bem simples, né? Até já bem usada mesmo. É, e o que eles me mostram para entender o principal é que nem era uma fazenda assim tão bonita quanto a gente vê hoje, né? Era uma fazenda de gado, muito uma vegetação, né, grande,
é muito, como se fala, muito terreno assim, amplo, pô, bem grande mesmo. E tinha que andar muito, fazer muito, e era roça pesada, né? E eu escuto você falar assim: eu fiz tudo por essa família, eu fiz tudo por eles. Eu dei meu sangue, eu dei cada gota de suor. Eu dei tudo por eles e eles não me deram nada no final. Foi uma morte indigna, né? De tanto trabalho, você nada. E por causa disso, desse emocional que morreu assim desse jeito, né? Porque quem te enterrou foi de qualquer jeito, com amor, né? Porque quem te enterrou foi a sua família que você construiu. Aí você tem a condição de ver. Eles esconderam isso de você. Você morreu e morreu sendo amado por quem estava com você, dando suor e sangue também. Quem te dava a base, que eram seus dois filhos, eram dois filhos homens e uma esposa, uma mulher. Era tudo muito, muito assim, não tinha nada, né? A própria casinha onde eles moravam era uma casinha de, aquelas de, ai gente, é pau a pique? Casinha de sapê? Eu nem sei. É, mas era uma estrutura assim bem pobre mesmo. Então, você além de ter levado essa coisa da pobreza, né, da escassez e o medo de ficar pobre, de ser explorado novamente, você traz uma sensação de que só você fez, só você faz, e assim não vai dar certo. É um esquema mental já montado do que não vai dar certo, olha onde é que deu. Não adianta você trabalhar, trabalhar, trabalhar com perfeição, que não vai dar em nada nessa terra de malditos. Eu acesso você. Pode chorar. Eu acesso você de verdade. E essa coisa toda é real, né? A gente sabe o que você não sabe, porque você sofreu uma covardia. Mas essa covardia, eles só te pegaram, por isso que eu tô te mostrando, para te libertar. E para libertar o Jackson, que é hoje é a sua. Aí, eles estão te mostrando. Poxa, você estava achando que era uma coisa, porque você queria muito ser alguém. E eles te colocaram em hipnose e você achando que você é alguém. E você estava contra ele fazendo as coisas porque você tem a razão e punindo ele. Não faz o menor sentido, é hipnose, entendeu? É. Agora a gente pegou esses caras que estão atrás de você, estavam atrás de você. Por isso que a gente conseguiu te pegar. É, ficou mais fácil de pegar, porque você e alguns outros que estão aqui foram pegos por esses caras e estavam atrapalhando ele. Atrapalhando na autoestima, atrapalhando no sentimento, sabe? É, de desesperança. Porque, e ficam travando literalmente a vida dele. Porque eles estavam te acompanhando, tem mais gente aqui, tá? É personalidade múltipla sua. A gente vai tratar, limpar todos os cordões, tirar todo mundo de hipnose, auto-hipnose, fechar os portais, encaminhar os obsessores atrelados, retirar os implantes, artefatos, qualquer tecnologia implantada no Jackson e neles. Vamos limpar os cordões entre as pessoas que estavam nas vidas, para aliviar, se estiverem juntos hoje. É, acho que dei todos os comandos. Depois eu pergunto. Mas assim, em relação a você, agora que a gente conseguiu, porque você é forte. Imagina, você passou a vida toda debaixo de frio e debaixo de sol, só com aquela roupinha ali. E às vezes não tinha nem roupa. Então, os caras para quem você trabalhava já não se importavam com você. Você criou a ilusão de que em algum momento eles iriam se importar se você adoecesse ou se precisasse deles. E de fato, hoje a estrutura é toda montada para que as pessoas não se ajudem. Mas eu te falo, a minha realidade eu vejo as pessoas se ajudando. Eu vejo muitas pessoas que se ajudam.
né? É uma questão de você querer ver. E eles não estavam deixando você ver. Porque você viveu uma vida miserável. Era um lugar onde não tinha ninguém. Vocês foram colocados ali numa condição escrava. E a mente de vocês foi já manipulada ali para ser escrava e acreditar que é só aquilo ali que vocês têm. E de fato, tudo está montado para aquilo ali. Então, essa estrutura hoje não pode continuar no Jackson. A gente está desarmando isso para que ele saia disso. A gente está limpando essa memória, apagando as memórias, despolarizando, né? Para que ele possa sair disso, tá? Uma sensação de injustiça, de que não vai chegar, de que se chegar, vai chegar lá nesse lugar e vão te trair, não vão te ver, não vão te reconhecer, não vai ter, vai faltar. Olha só, o que que adianta fazer? E aí você fica com ele aí, ó, e você querendo fazer tudo corretamente, 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 se colocou num lugar de fazer tudo corretamente, né? Não precisa de perfeição, claro que não. Não precisa mesmo. Mas é preciso sim, vale a pena trabalhar muito. Vale a pena trabalhar muito. E quando ele está trabalhando muito, invadem vozes e até a energia dele fica frouxa para o trabalho. Aí parece que ele é até preguiçoso, que ele não quer fazer. Mas são vocês, entendeu? Que ficam com esse campo todo preso, que ele está vivo. As vidas de vocês estão vivas, acontecendo. Só esses caras que fizeram vocês acharem que não, vocês nem lembram. Isso tudo é interferência deles, tá? Então agora não faz mais sentido vocês se manterem numa hipnose que eles colocaram, uma vez que eles já não estão mais no sistema, tá? Agora as guerras serão outras, mas não serão as mesmas. Vocês precisam se alinhar, tá? Por quê? Porque ele está aqui encarnado e ele pode sim fazer diferente de vocês. Então vocês não podem ficar dentro dele dando palpite e atrapalhando, indo. Ele tem que realmente fazer diferente, tá? Então é sobre isso. Eu vou deixar você ir agora, vocês serão encaminhados, né, para os locais que vocês precisam nesse momento, né, para tomar consciência, para se rever, para, enfim, qualquer coisa, e depois vocês vão retornar, tá? Mas sim, terá um mundo bem melhor agora para você, muito melhor. Uma função melhor, né? É isso. Eu dei todos os comandos, todos eles foram. Tinha uns quatro aqui, foram também, os comandos foram dados, tá bom. O que ele precisa saber é só isso, né? Que é para ele conseguir fazer a parte dele, tá? É, o senhor quer que eu faça algo mais por ele? Não? Eu tô sentindo uma coisa assim, não sei se é do campo, né? Mas eu eu não fico feliz com o irmão do Astarote morrer, não, eu não fico feliz com a morte do Astarote, embora pareça. Eu entendo que ele tá atrapalhando, tem que morrer, porque chegou no limite, né? Se eu parar para pensar profundamente que ele matou crianças e tudo que ele faz, aí eu fico bem. Fico bem, dá pra gente celebrar, né? Porque é a libertação de muita gente, o dinheiro das pessoas, as crianças, né? Mas assim, porra, é uma merda ter que ser assim, né, cara? É uma merda. Você não acha que é por conta das minhas experiências com guerra que dá isso? É muita morte, cara. É um sentimento normal, então. Eles são reptilianos, né?
Então, os reptilianos, eles sentem esse luto, tipo, quando eles param para pensar, como a gente para pensar, não. Ah, eles não saem de uma guerra assim que nem a gente. Não, né? Morrem, eles continuam e. Ai, gente, é horrível esse negócio de guerra, porque de manhã eu acordei, quando eu acordei, eram 25 mortos. A gente ia matar o 25º reptiliano hoje na guerra, no Rio de Janeiro. Quando foi agora, tipo, agora são 3h30, mas quando era, sei lá, 2 da tarde, que eu fui perguntar de novo, já eram 70. 70! A gente já tinha virado para 70, entendeu? E eles estavam entre 60 e 70. A gente já tinha virado o número de mortes. A gente matou mais do que eles. Então, tipo, eu com uma metralhadora preta. Era. Eu me lembro, deu. Ai, gente, horrível isso. É tá, 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 tá. E é fuzil. Porra. E não tem como não fazer. Porque olha o que esses caras estão fazendo. Entendeu? Há tanto tempo com a gente, né? Com, sei lá, várias vidas já. Eles prendem a rede toda. Então, eu tô até falando tudo isso porque tá aqui, sabe? A mensagem inicial foi sobre isso. A sua guerra é essa, né? Então, ficar triste ou angustiado nesse momento faz parte, porque nós estamos perdendo os nossos irmãos. E a gente é humano, a gente sente, entendeu? Quem é humano que não sente, tá do lado dos répteis. Eles não sentem. Mas quem é humano, humano mesmo, como a gente, que tá limpo, que tá conectado aos reptilianos do bem, né? A gente sente, cara. E vai ter mais mortes, entendeu? Até acabar essa família aí. E não vai ter essa. Tá bom. Senhor, eu posso fechar. É por isso que o senhor está pedindo as oferendas hoje, né? Os ebós. Porque não é fácil. Mas eles estão morrendo em combate, estão bem, sendo resgatados do outro lado, bem, né? E a gente está ajudando eles a ficarem bem também em desdobramento para não ficarem zoados. Então, é assim, não é morte cósmica para os nossos soldados, né? Não é. É morte cósmica para esses caras aqui que estão manipulando soldados. Muitas das mortes, se você parar para reparar, a mensagem inicial foi que Fá estava dos dois lados. Simples assim, ele estava dos dois lados. Porque do lado de lá tem humanos, entendeu? Humanos que estão tomados pelos répteis, por hipnose, por magia. Então, é, o recuo que Fá queria dar era para esses caras não morrerem tanto, entendeu? Para tentar tirar um pouco, salvar os humanos. E isso a gente faz em desdobramento, porque é em desdobramento que tudo se dá. Aqui acordado, as pessoas só veem que é uma guerra entre traficante e polícia, porra. E tem gente que nem consegue juntar os pontos da política, entendeu? De tão hipnose, massa, né? Todo mundo enredado. Então, quem vê de verdade entende, porra, e Fá não quer essa quantidade de mortes também. Mas quando ele falou para recuar, o BOP não quis. O BOP não quis recuar, entendeu? E no final das contas, tudo bem, certo? Não foi assim um grande erro. É humano você não querer recuar. É humano.
Agora eu tô aqui, eu fui treinado para isso, chegou a hora é agora, meus amigos morreram e eu vou em frente, entendeu? Que a guerra não tá só aqui, tá no desdobramento também, é uma guerra muito maior. Então, essa tua angústia que eu tô sentindo aqui, que também é tua, é de tantas guerras que a gente já viveu e, porra, de novo essa merda, né? E paciência. A gente vai superar isso, porque a gente é humano, acolhendo, não deixando tomar, faz os ebós, levanta o campo de força. E a vida continua, certo? Esses caras morreram, mas estão vivos do outro lado. Aqui a gente tem que continuar ajudando, né? Igual se morre alguém da tua família, não dá pra parar. Entendeu? Não dá pra se afundar no luto. Você fica um período, tudo bem, né? Enfim, vamos fechar você para eu abrir a minha outra prometria que eu vou ter que fazer, que Fá pediu, para alguém, né? Para ajudar, entendeu? Essa apometria que eu estou fazendo direto não é para paciente meu, não. Eu estou trabalhando de graça. E Fá me pede para fazer apometria todo dia, fazer ebó para as pessoas. Ó, fulano não tá bem, vamos resgatá-lo. Fulano pegaram fulano, porra, não sei o quê. É um pessoal que é humano e que foi pego pelos caras. É um pessoal que aqui embaixo também não tem coragem de bancar quem se é de verdade. Entendeu? Quem não tem coragem de se bancar, tipo, eu sou isso, eu sou invejoso, ou eu sou, é, pô, sei lá, eu tenho essa maldade dentro de mim. Diz que se tratou teu trabalho. Eu tenho essa maldade dentro de mim. Eu tenho, é. Tem vezes que eu recorro ao IFA para perguntar, Senhor, o que eu estou sentindo? É, eu tô certa? Ele diz não. Aí eu falo, mas eu sinto que eu tô. Aí ele diz, mas você não tá. Aí eu investigo sobre isso. E no final das contas, eu descubro o nome do que eu estou sentindo, entendeu? Porque às vezes não é só um julgamento que eu sinto, é uma aversão. É uma aversão que eu não sei de onde vem. E eu sei que eu não posso sentir isso pelas pessoas. Então eu viro e mexe, pego o meu pêndulo e vou para a IFA conversar sobre isso, sobre meus sentimentos. Né? Eu pego esse aplicativo agora que eu assinei, que é para terapia, com honestidade, vou lá, faço os testes. E Fá vai me ajudando, eu pego o meu pêndulo e falo, pô, essa pergunta que eles estão me fazendo aqui, o senhor acha que eu sou o máximo, o mínimo ou o médio disso daqui? Às vezes o que eu achava que eu era o máximo, no sentido de ruim, que eu era muito ruim, ele diz, não, você não é assim não, o teu é mínimo disso. É o teu ponto cego. É bom ter o pêndulo, é bom ter IFA para essas coisas. É um aplicativo que tem vários testes, testes de ansiedade, teste de pensamento, muito pensamento, teste de personalidade, teste de diagnósticos, testes de TDAH, testes de. Tem vários testes ali dentro que não são testes assim científicos, né? Mas são muitas perguntas dentro que, que eles pedem para você se avaliar e no final eles te dão o percentual que você tem daquilo ali. Só de você estar fazendo com a ajuda de IFA, essa é a diferença. Ele vai te mostrando teu ponto cego, entendeu? Porque eu não sento mais com o terapeuta para falar. Nem pensar, cara. E olha que eu já sentei em muitos. Não vou sentar mais, né? Só se uma grande merda acontecer e eu não conseguir sair. Aí eu vou sentar, né? Porque eu vou, porra, eu vou precisar, né? Mas não faço, não. E funciona. Porque ele tá me dizendo coisas que eu não sei sobre mim através desse aplicativo. Entendeu? Foi uma grande ideia que os caras tiveram esse tipo de terapia, assim. É bem legal. Né? Para quem sabe usar, quem se abre para isso, é legal. Tá? Então fica uma dica aí para você, de vez em quando, pegar ali, porque às vezes você está sendo invejoso, às vezes você está sendo mentiroso, às vezes você está por cegueira. Só porque você é tomado por uma coisa antiga tua, que pipocou ali. É um ponto cego teu e ele mostra, ó, aqui você tá com isso daí. Ou nisso daqui você é melhor do que você acha. Eu sou perfeccionista, né? Em certas coisas eu sou bem criteriosa e exigente, extremamente. Então,
é fácil hoje eu olhar e perceber, nossa, como eu fiquei pesado. Isso aqui é o grau elevado que eu tenho de precisão das coisas. Eu vou muito fundo nas coisas, cara, mas o mundo não vai fundo nas coisas assim. Mas para o meu trabalho, ir fundo é prioritário, entendeu? Então, ônus e bônus, cara. A gente tem que estar o tempo inteiro vendo. Se eu sou muito bom no negócio e eu, porra, como eu sei que você fala muito bem, você tem paixão pelo que você faz, dá para sentir, né? Você tem conhecimento e só que você tem um problema com o pai, né? Nessa vida. Isso já é uma dica. Né? E esses problemas com o pai, com mãe, não sei o quê, você fica anos sentado no divã e aquilo nunca acaba. Você fica anos se tratando na espiritualidade e aquilo, porra, ainda existe. E tudo bem, entendeu? A gente vai melhorando, tá? Então é não fechar a porta do tipo, ah, eu já devia estar bem, já devia ter superado esse negócio aqui. Devia porra nenhuma, tá ali porque tem que estar. Você não tá se esforçando? Cabe a você olhar. Então agora é só mais uma camada. Vamos para mais uma camada. Até que o negócio esgote, entendeu? Ele vai reduzindo, né? Vai reduzindo, claro que vai. Por exemplo, o Ifá diz para mim que os meus problemas hoje não vêm mais de pai e mãe. E às vezes eu tenho tristeza em relação a eles. Mas não me toma, né? Mas eu tenho. É aquela insatisfação, porra, entendeu? Mas ele diz que eu não vou mais me enquadrar. Se eu fico sem dinheiro, não é problema de pai, entendeu? Se eu não sou reconhecida mundialmente ou onde o quê, não é problema de mãe. Ele diz. São problemas de guerras espirituais. Hoje o meu problema é guerra espiritual. Às vezes travam aqui e trava lá, porque são os ataques mesmo que eles são funestos, entendeu? Mas e também eles acordam. A gente não é como o Rodrigo Romo. O Rodrigo Romo não tem vida paralela. Ele mergulha nas linhas de vidas paralelas nossas. Ele pode fazer isso. Mas ele não tem. Então, porra, olha quanta porta ele não tem, entendeu? Ele pode fazer um monte de coisa que a gente não pode, sabe? Ou ele pode determinadas coisas e não sai eh, com um problema. Ele não é como a gente. Entende? Dessa quantidade de vidas passadas que a gente tem. Então, vira e mexe, quando entra numa guerra, portas abrem, aí tem que fechar. Aí você pergunta para a IFA, o senhor vai resolver ou quer que faça apometria? Né? Esse trabalho que eu vou fazer agora, depois de sair daqui com você, é para uma pessoa que eu falei para ele, pô, eu tô com antipatia a essa pessoa. O senhor quer mesmo que eu faça? Ele falou, eu posso fazer. Eu falei, não, mas tudo bem, o senhor faz, mas o senhor prefere que eu faça? Aí ele falou, prefiro que você faça. Eu vou fazer então, tá bom. E essa pessoa tá com as trevas, tá? A gente já fez bastante apometria para ela. Ela não, sabe? Mas ele tá pedindo, o pedido dele é uma ordem para mim, entendeu? É uma ordem. Tá, querido? Então esse bate-papo gostoso para a gente poder entender mais sobre a gente mesmo e você entender que estamos todos juntos, sabe? Remando. Tamo junto, tá? Vai frutificar, como você bem sabe, vai frutificar. A fonte, é, ela, ela não vai esgotar, entendeu? Você está sendo conectado, então essa fonte não vai esgotar mais. Não tem como desfazer o que a gente está fazendo. Não você. Você não vai desfazer. Você pode ficar tranquilo. Para de ser exigente, para de ser autocrítico em excesso. Vai deixando isso embora nas pequenas coisas. Se permita não fazer criteriosamente. Eu não sei, eu tô falando. Você que vai ter que adequar a você, entendeu? Tá? Então vamos estabelecendo a conexão com o Sol central, encaminhando as energias densas, os resíduos desse trabalho, aplicando em nós, no ambiente interno da pirâmide, vento solar limpando, varrendo, levando, água crística para harmonizar, purificar e elevar os campos,
Eu retiro o Jackson da pirâmide, mantenho a pirâmide e a gente faz essa limpeza na casa dele, tá? A casa dele tá toda bem, tá tudo certo, né? Tá bom. A Renata tá bem, né? Tudo certo. Tá bom, querido? Foi feito. Nosso trabalho teve sucesso. Ele chegou em tudo que ele prometeu chegar, senhor. Chegou. Agora é só trabalhar e a gente se mantém conectado lá. A gente ainda vai se falar durante 21 dias dentro do teu trabalho. Depois você já vai ter tido alta, tá? Depois desses 21 dias. Até lá, a gente tá junto, se falando mesmo. Mas depois a gente vai se continuar se falando. Eternamente estarei com vocês, ajudando e me disponibilizando. Isso aí é eterno, tá? Não tem problema. Inclusive, quando forem questões muito importantes, se vocês estiverem inseguros, pergunta para mim, tá? Só não façam disso algo que vocês me tenham como muleta, entendeu? Porque tá autorizado usar o pêndulo, tá tudo bem, tá tudo limpo, tudo certo. Não precisa ser inseguro. Você não tá mais para isso, entendeu? E a gente vai estar junto por conta da galera que foi iniciada em IFA, que a gente tem essa proximidade, né? E a gente vai continuar se falando. Então, agora vamos aplicar, vamos encaminhar os obsessores por Mãe Maria e Arcanjo Miguel e aplicar nos nossos chakras coronários o violeta com energia crística, no cardíaco verde-rosa e no asna o branco cintilante. Nas nossas cabeças, Om Chohan, o Taifumire e Yavite, no cardíaco Yamyon, no cardíaco no plexo Serikhan e Salatiel, no plexo Haluhan Zotan, na virilha, no joelho, nos pés Ramyam e Daikomyo, na planta dos pés Om Gaia, Om Mapoche, Om Klaunesh, nos chakras Meltrix, Menshui, Metisca, Han, Daikomyo, Om Maria e Yesh, na nuca e no cóccix Kikido, na coluna Liansô, Liantu, Daikomyo e Om Muizon, no cardíaco dorsal e na nuca Mantantar, Lemut, Vantil e Otohan, Halohan, Zotan, e vamos ativar Katidan, Lantizedek, Loangohan, Suryan e Urish, Onshohan, Haku Superlumina, Onshohan Yasu, Taifumerekur, Om Yavit, Kongate, Om Miguel Om Gabriel, Daikohan, Melit, Lameton, Harmony e Araxes, Atrix, Arkel e Yavit associado com Metisca Yankin, Sachel e Amaposte com Amivac. Então a gente fecha a conexão com o campo do Jackson e continuamos abertos aqui para fazer essa apometria. Axé.